Então, que alegria estarmos aqui nessa noite, no grupo de oração Nossa Senhora Rosa Mística, paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, né? Para experimentarmos o Pentecostes de Deus, a graça do Espírito Santo, para sairmos daqui cheios e repletos da graça que é o Espírito Santo de Deus, que está sendo derramado abundantemente no coração daquele que se abre, que se entrega para Ele. Amém? O Senhor tem uma palavra de salvação para a tua vida, uma palavra capaz de transformar o teu coração. Desde que você abra, dê espaço, permita que a palavra de Deus entre no teu coração, ela há de transformar o teu coração. O Espírito Santo, ele nos dá a graça de reconhecer que Deus está no meio de nós. Veja, irmãos, às vezes hoje nós vivemos uma vida tão corrida, tão atribulada, nós temos tantas coisas para fazer, né? Nós vamos nos levantando pela manhã, já vem à nossa mente toda uma rotina, todo um projeto, tudo aquilo que você tem que fazer naquele dia. E às vezes nós não paramos para pensar, para perceber a presença de Deus no meio de nós. Eu não sei se você já foi privado de alguma coisa na sua vida. Se você já passou por uma situação difícil, se você já sofreu talvez alguma enfermidade, né? Talvez até mesmo uma dor de cabeça que vem, nos tire a paz, nos desestabiliza a gente, né? E a gente fica assim, triste, acabunhado, sem graça, né? Privado de certas coisas. E a gente não percebe que enquanto nós estamos com vida, com saúde, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós temos família, casa, por estarmos aqui, a gente não percebe o quanto que Deus está vivo no meio de nós, o quanto que Deus tem cuidado de nós. Eu não sei se hoje você foi capaz de perceber a presença de Deus na sua vida. Talvez quando você levantou, foi ao banheiro sozinho, escovou os dentes, penteou o cabelo, colocou-se um brinco, passou um batom, calçou-se um sapato, sem ajuda de ninguém, sem depender de ninguém. Não sei se você percebeu que é Deus cuidando de nós. Deus cuidando da sua vida, da sua história. Talvez também, às vezes hoje nós passamos por diversidades, por uma adversidade, por situações complicadas, talvez difíceis, né? Problemas difíceis, coisas que talvez sejam impossíveis serem resolvidas. Mas eu quero afirmar, por meio da palavra de Deus, que Deus está vivo. O Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou, Ele está no meio do seu povo, Deus está contigo. Se você é uma pessoa que tem buscado o Senhor, que tem o coração aberto para Deus, eu quero dizer a você, Deus é contigo, o Senhor é contigo, Ele está vivo e Ele há de cuidar inteiramente da tua vida, da tua família, da tua casa e também dos teus problemas, porque Ele está vivo e Ele nos ama e Ele é de fato apaixonado por ti. Sim, Jesus é apaixonado por ti. Jesus lhe ama com um amor imenso. É tamanho o amor de Jesus por nós que Ele foi capaz de entregar a sua vida lá na cruz por nós, por você, para que hoje você possa ter vida e vida em abundância. Então, eis que 2 deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles.
Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que tocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignoras os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Então iam caminhando os discípulos. Os discípulos de Emaús estavam ali, andando em direção a Emaús. De repente, alguém se aproxima deles e começam a entrar naquela conversa que eles estavam ali partilhando. E eles estavam exatamente falando do que havia acontecido com Jesus há poucos dias atrás. E aquele homem então, ao aproximar-se deles, ouviram ali as conversas, ouvindo ali o relato daqueles discípulos, ouvindo ali aqueles discípulos perceberem em determinado momento que algo que ele falava ardia, tocava o coração deles. E aí o dia já estava se declinando, a tarde já estavam vindo, E Jesus então fez que iam para outro caminho. E logo alguém disse: não vai não, vem conosco, permaneça conosco, já está chegando a noite. E Jesus permaneceu com eles e foram até a casa onde eles estavam indo. E ali, sentados à mesa, Jesus, ao partir o pão, eles perceberam, eles reconheceram que era Jesus que estava com ele. E naquele momento Jesus desapareceu. Então, dessa mesma maneira, Jesus também tem caminhado conosco. Jesus está vivo, nós vimos aqui na palavra
Ele caminha conosco, Ele está conosco, mas muitas vezes nós somos insensatos, lentos de não perceber, cegos de muitas vezes, de não perceber essa estadia, essa permanência do Cristo Jesus conosco. E quando nós olhamos então para Jesus ao sentar-se àquela mesa e ao partir aquele pão, vai nos lembrar, alguns teólogos vai dizer para nós, que Jesus celebrava ali a Santa Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Irmãos, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, é a igreja onde nós podemos de fato encontrarmos com Jesus. Encontrarmos com Jesus que está vivo ali no sacrário, presente na Santa Eucaristia. Amados, a Eucaristia é o próprio Jesus que se dá a nós. O próprio Deus que se esconde numa migalha de pão. Talvez a sua fé e a minha fé, talvez tão pequena, não nos faz compreender a grandeza de um Deus que se faz pequeno, que se faz pobre, que se esconde, que se faz presente em um pedaço de pão. A Eucaristia não é para nós um símbolo, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Esse Jesus que nós podemos entregar a nossa vida, esse Jesus o qual você deve entregar a sua vida, esse Jesus o qual você deve prostrar-se diante dele e adorá-lo, esse Jesus que se deixa encontrar por nós, esse Jesus que tem palavras de vida eterna para a tua alma. Irmãos, Jesus é o único Senhor que tem palavras de vida eterna para a tua alma, para o teu coração, para a tua vida. Jesus é aquele que tem vida plena, vida em abundância para você, para a sua família e para os seus. Isaías vai dizer, ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar. Então Jesus hoje, nessa noite, ele quer de fato revelar ao teu coração que você pode construir com ele uma amizade de amor, uma amizade verdadeira. Ele, Jesus, irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos muitas vezes tirar essa imagem que nós temos de um Deus distante de nós, um Deus inatingível, um Deus lá nas alturas, que nós não podemos ter nenhum contato com Ele. Nós precisamos compreender que quando nós entramos na fila da comunhão, nós estamos indo ao encontro do Deus vivo. Nós precisamos entender que ao estarmos aqui agora, nós estamos diante do Deus vivo, porque a palavra de Deus já afirmou para nós, que onde 2, 3 ou mais estivessem reunidos no seu nome, ele estaria presente no meio deles. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e acredito que você também, de que o Cristo, de que Jesus está no meio de nós. E ao estar no meio de nós, ele não é alheio ao teu sofrimento, à tua dor, os teus problemas, a tua luta. Ele não é alheio, ele vê, ele conhece, ele está presente. E nós precisamos compreender que a salvação que nós procuramos, a salvação, a paz que você procura, não está no mundo, não está no dinheiro, não está neste mundo, meus irmãos. A salvação a qual você procura e eu procuro, não encontramos neste mundo.
nós a encontramos em Jesus. Porque Ele foi o único que veio a este mundo, morreu na cruz e ressuscitou. Fora dele, nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa pode nos trazer a salvação a não ser em Jesus. Ele de fato é o Filho único de Deus, amado de Deus, que pode dar-nos a você e a mim a salvação. Então que teu coração nessa noite possa formar-se com Ele, render-se a Ele e criar-se com Ele, fazer-se com Ele uma amizade, uma intimidade. Ele se deixa encontrar. Irmãos, Jesus, Ele não deixa de escutar nenhuma oração. Toda oração, a mais simples, a mais humilde, que você fizer, Ele vai ouvir. Ele ouve as nossas preces, Ele escuta as nossas orações. Talvez nós, às vezes, não percebemos. Eu não sei se você já percebeu, já parou para ver Jesus, a presença de Deus na simplicidade, nas coisas simples, numa chuva que cai, numa rosa, no irmão, não é? O Senhor se faz presente, Deus se manifesta na natureza, nas coisas. Ele se deixa encontrar, Ele está vivo, mais uma vez, no meio de nós. Não esqueça de entregar o teu coração a esse Jesus. Amém?